Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe um tema importantíssimo para quem investe em fundos imobiliários, principalmente do tipo papel. Quando nós falamos de fundos imobiliários do segmento de papéis, são fundos que investem não em imóveis físicos, mas em títulos lastreados em imóveis. E isso tem tudo a ver com o tema aqui do vídeo sobre CRAs e CRIs. Hoje eu quero exemplificar um pouco o que é o processo exatamente de criação, principalmente do CRI, mas também vai se estender ao CRA. Então, indo diretamente ao conteúdo proposto de hoje, quando a gente fala de um CRA ou de um CRI, nós estamos falando de um certificado de recebíveis ou do agronegócio ou imobiliário. Um certificado é um papel, nada mais é do que um papel que me dá o direito de receber alguma coisa. Então, por isso que os dois chamam certificado de recebível. Se ele é do agronegócio, nós vamos ter o CRA com uma vinculação a receber algum direito com lastro, seja numa soja, seja no milho, seja no gado, em alguma coisa relacionada ao agronegócio. Se nós estamos falando do setor imobiliário, aí nós estamos falando principalmente de imóveis, de uma maneira geral. Então, num vídeo aqui que eu trouxe bem prático, bem rápido e principalmente com uma didática um pouco mais facilitada, para que não resta nenhuma dúvida, do que é um CRA, um CRI, e eu vou trazer o processo de construção de um CRI e também qual é a aplicação disso para quem investe em fundos imobiliários, para ficar muito claro. Porque não tem como tu estar investindo em fundos imobiliários de papel que pagam um dividendo expressivo, mas sem compreender os riscos e por que ele paga esse dividendo expressivo. A gente precisa lembrar que no mundo dos investimentos nada vem de graça, tá? Tudo tem um risco atrelado. E se eu ganho um pouco menos, provavelmente a minha segurança é maior. Então vamos direto para o conteúdo de hoje para a gente entender. Então, no processo aqui, como eu falei, do certificado de recebíveis imobiliários, tudo começa com dois agentes, tá? Na verdade são três, mas eu vou colocando aqui no meio da história. Primeiramente, nós temos o papel da incorporadora. E aí tu pode me perguntar o que é uma incorporadora. O legal de estudar investimentos, estudar essa área, é que nós vamos aprendendo novos conceitos, novas áreas e dominando cada vez mais os setores de investimento. Então, uma incorporadora é responsável pelos projetos de construção de imóveis que a gente vê por aí. Muitas vezes, a gente mistura, costuma confundir com as construtoras. Mas a incorporadora é quem contrata uma construtora para tirar um projeto do papel. Então, é ela que vai fazer todo o projeto, toda a parte arquitetônica, e a construtora vai somente construir realmente como o próprio nome já diz. E depois lá, quando estiver pronto, a construtora entrega para a incorporadora e ela vai comercializar esses imóveis. Então é assim que funciona. Ah, mas muitas vezes a gente não vê isso na prática, por quê? Geralmente, muitas vezes a incorporadora tem sua própria construtora, mas aí são dois CNPJs distintos, são duas empresas diferentes. Beleza? E também nós temos aqui o papel do banco, já conhecido nosso aí, que faz a parte de financiamento de imóveis. Então, nesse sentido, o que acontece? A incorporadora vai pedir para uma construtora, vai criar um projeto, a construtora constrói, aqui como eu exemplifiquei nos desenhos, empreendimentos imobiliários, e aí vai disponibilizar depois ao final para venda. Algumas famílias, que é o terceiro agente, digamos assim, que vai aparecer aqui, vão se interessar, vão querer adquirir aí esses imóveis para estar realizando o sonho da sua casa própria. Como muitas vezes não se tem o recurso todo para fazer a compra, esses imóveis vão ser financiados, certo? Isso pode ser feito por meio do banco, que é a maioria das vezes, até por ter uma taxa de juros mais barata, ou por meio das próprias incorporadoras, que elas mesmas
vão assumir o risco de crédito e vão estar financiando diretamente. É menos comum, mas pode acontecer. O ponto é que nós já conhecemos um financiamento imobiliário padrão. Uma família procura o imóvel que ela quer. Digamos que esse imóvel que ela quer custa R$ 200.000. Ela vai financiar esse valor todo, por exemplo, bem hipotético aqui. Procura um banco e o banco vai fazer análise de crédito e vai aprovar esse crédito para essa família. Pois bem, nesse momento cria-se um contrato de dívida, onde a família se compromete a pagar para o banco um valor por mês, vamos colocar aí R$ 500 por mês, em um prazo de 240 meses. Um exemplo, tá? Então, em 20 anos, essa família se compromete a pagar ao banco R$ 500 referente ao financiamento do seu imóvel. Beleza? Este instrumento aqui é um dos principais agentes na hora da construção do CRI. E a gente vai entender por quê agora no próximo slide. Depois que o banco pega aquele contrato de financiamento que ele fez com aquela família, ele vai procurar uma securitizadora para vender aquele contrato e receber o dinheiro, digamos assim, em cheio. Por que isso acontece? Bom, uma explicação importante aqui é o seguinte: o banco, digamos que ele financiou esse apartamento para essa família aqui de R$ 200.000. Ele foi lá e deu para a família, forneceu para a família R$ 200.000 que ele tinha e, em troca, ele vai passar a receber apenas R$ 500 por mês por um longo período. Só que ele vai fazer isso com várias famílias. Para essa família ele vai emprestar mais 100 mil, para essa outra família ele vai emprestar mais 500 mil, e isso vai descapitalizando muito o banco. Só que ele precisa de mais dinheiro para poder estar emprestando novamente e a roda girar. E como é que ele faz isso? Como ele tem esses contratos com as pessoas, ele chega numa securitizadora, que é uma empresa, uma instituição que empacota tudo isso, tá? E diz assim: securitizadora, eu tenho aqui vários contratos para te vender de famílias que adquiriram imóveis comigo financiados e me prometeram, se comprometeram a pagar X reais por mês por determinado prazo. E a securitizadora: banco, beleza, eu vou querer esses aqui de 20 anos, por exemplo, te pago o valor, tu vai conseguir gerar teu negócio aí e eu assumo a bronca a partir daqui. Com o banco fica ok. Agora, tudo isso que o banco tinha, esses direitos creditórios estão com a securitizadora. Porém, a securitizadora também precisa fazer esse processo que o banco fez. Só que aonde que entra agora os fundos imobiliários, os investidores de uma maneira geral? A securitizadora vai pegar todos esses valores que o banco forneceu, no caso, os certificados, os compromissos de pagamento, os recebíveis, e vai empacotar tudo e transformar no CRI. E isso que nós chamamos de lastro. As operações, os CRIs são lastreados em todas essas negociações, todos esses contratos que o banco fez com as famílias que financiaram seus imóveis. E após isso, esses CRIs, esse empacotamento de recebíveis são disponibilizados aos investidores no mercado. E aqui que se encontram tanto investidores pessoa jurídica, como os fundos de investimento, como também as pessoas físicas. Muitas pessoas físicas não gostam de investir diretamente em CRIs e CRAs por causa do seu alto risco. E eu vou explicar no próximo slide para a gente finalizar aqui esse entendimento de por que é arriscado um CRI ou um CRA. E também, ou por meio das pessoas jurídicas, aí que preferem investir, principalmente os fundos imobiliários, pois têm altas rentabilidades. Então vamos falar um pouquinho dos riscos e a gente finaliza o vídeo aqui para não ficar muito longo. Eu espero que já tenha clareado muito a ideia aí sobre o que é um CRI. Falando de riscos, nós vamos ter o risco de crédito, risco de liquidez e o risco de pagamento antecipado. Se a gente parar para pensar no que é a garantia, no que é o lastro do CRI, nós temos um risco de crédito, que também nós entendemos por esse ser como risco de calote. A família que financiou o seu imóvel
prometeu pagar R$ 500 lá para o banco em 240 meses. Só que em 20 anos muita coisa pode acontecer e essa família não honrar mais com esse pagamento. Isso vai prejudicar o CRI e trazer um prejuízo ali nos fluxos, principalmente para a securitizadora que empacotou tudo isso. Então é um dos principais riscos aí que a gente tem. Um outro risco é o risco de liquidez. No mercado secundário, pode ser que o fundo imobiliário não consiga se desfazer daquele CRI por causa desses riscos que ele naturalmente já possui. Então ele promete uma rentabilidade, ele oferta uma rentabilidade mais alta, mas os seus riscos são tão equivalentes quanto, por causa disso. E um outro risco aqui também que a gente pode contemplar é o pagamento antecipado. A gente pode lembrar também que todo mundo tem o direito de pagar a sua dívida, seu financiamento antecipadamente. Então, aquele fluxo que foi empacotado para vender por 240 meses pode não chegar nesse prazo e acabar saindo pela metade, por exemplo, porque algumas famílias ali, ao longo de 20 anos, com certeza vão conseguir evoluir financeiramente, vão obter mais rendimentos e dessa forma conseguir antecipar várias parcelas dos seus, amortizar no caso, dos seus financiamentos. E com isso também gera um prejuízo, de certa forma, no fluxo de recebimentos dos CRIs. Certo? Então esses são os riscos principais. Falamos também sobre a parte da securitizadora, qual é o papel dela, e também falamos lá de onde tudo começa, do principal instrumento que é o contrato lá de dívida das famílias com o banco. E também a gente lembrando que pode ser também financiado por meio da incorporadora, que vai fazer o papel do banco aí, sendo uma negociação mais direta. Certo? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender de uma vez por todas o que é um CRI, o que é um CRA. Para a gente entender definitivamente o que é um CRA, ele é igualzinho a um CRI. Só que a diferença é que, em vez de ser imóveis, o produto oriundo da negociação, que vai ser o lastro, em vez de ser contratos de financiamento, vão ser promessas futuras de recebimento, que vai ser dado em garantia, como uma soja, como um gado, como um milho e por aí vai, diversas commodities ou até maquinários, o que pode ser um pouco mais frágil, mas também vai estar contemplado aí dentro de um CRA, certo? Então não deixa de se inscrever no canal, estou trazendo essa nova forma aqui de trazer os conteúdos de uma maneira mais clara, mais lúcida. Espero que tenham gostado, deixa nos comentários se tu já investe em CRI, em CRAs diretamente ou por meio de fundos de papel, e se tu acha que é uma boa alternativa de investimento. Até um próximo vídeo.